gente, tudo bem? Queria contar um pouquinho pra vocês sobre um livro que eu tô lendo atualmente. Na verdade, ele trata de um dos assuntos que eu mais gosto, assim, de estudar, de compreender cada vez mais, que é o comportamento do vestuário. É esse daqui o livro, escrito por duas francesas, ele chama Déshabiller Moi, Psychanalyse de comportement vestimentaire. Então, em português seria Me Desvista, alguma coisa assim, a psicanálise do comportamento do vestuário. E nesse livro, as autoras elas falam que a nossa relação com a roupa, ela vem desde a nossa infância e carrega muitos símbolos, signos, sinais das emoções, dos sentimentos que nossos pais estavam tendo em cada momento, né? Que podiam ser momentos de alegria, de realização de um sonho, bem como sentimentos mais negativos, como medo, frustração, e tudo isso acabava sendo revelado pela linguagem do vestuário. Então, tinham casais, por exemplo, que tinham o desejo de ter um filho de um sexo, mas nasceu do outro. Por exemplo, queriam ter um menino, mas nasceu uma menina. Então, eles acabavam inserindo esses traços mais masculinizados no visual da menina, de uma forma quase que inconsciente. Por isso que o livro fala desse comportamento vestimentar numa forma psicanalítica. E aí tem um capítulo que eles dedicam especialmente a essas marcas maternais. O capítulo chama La Lapine. La Lapine seria a coelha, né, em francês. La Lapine. Ou du vêtement como marque maternelle. Então, assim, a roupa, né, como uma marca maternal. Vou ler aqui um trecho do livro e depois eu faço a reflexão com vocês. Le vêtement du jeune enfant est souvent l'apanage des soins maternels. La mère s'occupe du corps de son bébé, le lave, l'habille avec les vêtements de son choix, qui portant la trace de son investissement pour lui. Les soins maternels créent un monde sensoriel riche de sensations tactiles, d'odeurs, qui imprègnent les habits et les cheveux de l'enfant. Les vêtements portant l'odeur de la mère, ils témoignent sur le corps de l'enfant de l'attention maternelle, créant ainsi une continuité avec elle et affirmant les liens qui les unissent. La mère et l'enfant formant alors un diade que les isole do resto do mundo. Então, o que está falando esse capítulo, gente? Na verdade, que esse cuidado da mãe com o filho tinha uma relação muito forte com as questões táteis, com o toque, questões táteis, o olfato, a questão do visual é muito importante para essa ligação entre a mãe e o filho. Então, a mãe ela passa a reconhecer o seu filho através dos cuidados que ela tem com ele. Então, como a forma como ela veste ele, o odor que ela deixa nele, o perfume que ela deixa nele, a fragrância que ela deixa nele. E quando tem uma interferência aqui nessa relação, ou seja, alguém veste esse filho de uma maneira diferente, como cita aqui no livro, ela perde essa identidade, ela reconhece o filho como um estranho. E aí ele faz uma relação com o universo animal, né, entre os coelhos, que se a gente toca no coelho, e depois no coelhinho bebê, e depois tenta colocar ele na ninhada, dificilmente a mãe vai aceitá-lo novamente, porque ela perdeu as questões sensoriais que faziam essa ligação forte entre a mãe e o filho. E aí, o que vocês acham, gente, desse contexto? Comentem aqui comigo, vamos discutir sobre isso, sobre essas questões psicanalíticas da moda.